Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tudo isso que ele falou, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês que é verdade. Esse aqui é o espírito de agora, né? Já que a gente fala em compliance, conformidade, ética e, por consequência, integridade, esse aqui vai ser o meu objetivo, dividir um pouco dessa história com vocês aqui. Deixa eu só setar a apresentação. Mas, começando aqui, eu queria dividir com vocês uma reportagem que eu assisti ontem, bastante interessante, que veio através do Giro Business, não sei se vocês conhecem, na Band News, do Sérgio Vines, entrevistando um querido amigo, que é o Vilela da Mata, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, onde eu me certifiquei. Apresentava nesse início algumas informações trazidas pelo Sebrae, de quem eu sou um visionário apaixonado, adoro o Sebrae. Ele mostrava o seguinte: no Brasil hoje existem 6,5 milhões de empresas, micro, pequenas, médias e grandes empresas. 6,5 milhões. Se juntar as empresas com suas filiais e casa matriz, nós vamos a 12 milhões de estabelecimentos. Desses 12 milhões, 85% apresentam-se na figura de microempresa e pequena empresa. Ou seja, são 10 milhões de entidades movimentando economicamente o Brasil. O volume de pessoas associadas a isso deve beirar de 30 a 40 milhões de pessoas. É uma massa econômica e uma massa para geração de emprego enorme. E por isso que eu felicito o Douglas com a iniciativa de criar o terceiro congresso da pequena e média empresa. Porque é uma massa inacreditável que existe em cima disso. Adicionado a isso, os outros 15% são as médias e grandes empresas. Agora, tem um fator nessa estrutura que começa a deixar a gente para reflexão, que é o seguinte: no primeiro ano de vida das novas empresas, nós temos uma diferença de grau de mortalidade que 15,4% das empresas não conseguem sobreviver o primeiro ano. Depois disso, entre 1 ano e 5 anos, nós vamos para 42% das empresas não conseguem sobreviver. E nos 14 primeiros anos, já numa outra dimensão de cálculo estatístico, 75% das empresas não sobrevivem. Então, se a gente olhar pelo prisma da dimensão econômica que isso poderia estar sendo adicionado à base do Brasil, é enorme, é gigantesca. E aí começam as questões que o Alex e o Brandão há pouco estavam apresentando aqui. Como é que as grandes empresas passam a se relacionar com entidades dessa dimensão quando são fornecedoras? E nós estamos falando de empresas que prestam segurança, empresas que prestam serviço de motoristas, muitas vezes, e empresas que prestam serviço de locomoção dos operários da indústria da Mercedes-Benz, das suas casas ou de um determinado ponto para a fábrica. Não são grandes empresas, muitas vezes. São pequenas e médias empresas. Como elas conviverão com entidades de uma magnitude de uma Mercedes-Benz Internacional com um código de ética? Essas pequenas empresas, essas microempresas, também têm um CEO. Afinal de contas, existe o dono. Ele é o CEO, Chief Executive Officer. Ele é aquela pessoa que vai tomar a grande decisão de bater na porta, seja da Mercedes-Benz, e dizer: eu quero assinar um contrato com você. O que eu preciso fazer para isso? Então, é esses minutos que eu queria dividir com vocês sobre como andar num mundo de grandes empresas. Passando isso aqui que já falamos, mas eu gostaria de mostrar um pouquinho. A Sócrates é uma empresa que nós nos posicionamos em 5 sócios. Nós temos um portfólio hoje muito posicionado também em coaching, em todos os ramos de coaching, e além disso, treinamento, análise de riscos, a parte de compliance.
forense, investigações, segurança e triagem de empregados, avaliações de empregados, exatamente para dar conformidade a questões das éticas. Nós estamos posicionados em 4 locais principais. A primeira base é em Londres, na Inglaterra, depois Estados Unidos, Brasil e também na Colômbia, por força de clientes que nós atendemos. Então a pergunta que vem primeiro aqui, nesse nosso cenário, é: qual é o perfil de um CEO eticamente responsável? Quem é esse cara? Eu não estou falando do CEO da Mercedes-Benz. Eu estou falando de um CEO de uma pequena e média empresa, que quem sabe um dia será um presidente de uma grande empresa como essa. Para reflexão nossa, eu trouxe aqui 3 CEOs que são fonte de inspiração para mim. O primeiro CEO que me inspira muito, obviamente ele não está mais ao nosso redor aqui, ele em 1837, ele fundou uma pequena empresa de funilaria. Na realidade era quase uma ferreteria, não na Argentina, mas um ferreiro. Né? Vocês conhecem essa pessoa daqui? Sabem quem é essa pessoa? Ele disse o seguinte: eu nunca colocaria o meu nome em um produto que não tivesse em si o melhor que há em mim. John Deere, uma das maiores empresas mundiais hoje na parte de implementos agrícolas. Uma gigante no mercado. Ele começou no fundo do quintal da casa dele. 1837. Imaginem agora quanto dessas pequenas e médias empresas que eu falei agora há pouco, dessas 10 milhões de empresas que estão aí, quantas empresas daqui a 50 anos, 100 anos, não poderiam ser uma John Deere? Vai depender do posicionamento que este CEO hoje tiver para o futuro. É só uma questão de posicionamento. Outro que me inspira bastante, vocês conhecem esse? Esse todo mundo conhece, né? Claro, esse tem que conhecer. Ele disse o seguinte: nós começamos com uma perspectiva bastante idealista, de que fazer alguma coisa com mais alta qualidade e acertar logo na primeira vez seria realmente mais barato que ter que voltar a refazer. Pô, mas isso é óbvio. Steve Jobs. Só que tem uma pequena característica nele, que é o seguinte: em 1976, ele e um outro Steve, parceiro dele, que dividia o quarto na universidade, eles montavam computadores. Quantos garotos, ali nós temos 2, hoje não estão filmando ou fazendo alguma coisa de TI e que poderiam vir a chegar a ser um novo Steve Jobs? Algum de vocês imaginava, há 30 anos atrás, por favor, eu sei que tem gente com menos de 30, que existiria isso daqui? Isso aqui era completamente inconcebível. Hoje de manhã eu estava ouvindo aniversário da CBN no rádio, um grande professor, Mário Sérgio Cortella, querido professor, comentando, né, que os telefones, algum tempo atrás, custavam $8.000 um celular no Brasil. E você tinha que fazer um calção de $2.000 para receber o dinheiro 2 anos depois. Hoje no Brasil existem 210 milhões de celulares. Tem mais celular do que gente no Brasil. A dimensão que começou a existir nos mercados de pessoas que hoje consertam celulares. Li uma reportagem ontem na internet de que o celular usado da Apple, esse meu, que é um iPhone 4, está sendo cotado nos Estados Unidos por $300. Usado. Existe um mercado latente já de pequenas iniciativas profissionais de compra e venda disso daqui. Por quê? Inovação tecnológica. As pessoas vendem para uma classe menor para poder ter acesso a uma tecnologia maior.
trazer um outro que me inspira muito. Opa, fiquei sem imagem. Está aparecendo lá, mas não está aparecendo aqui. Hã? Vocês estão vendo só o lateral, né? Bom, mas eu vou falando dele. Ele disse assim: eu não falhei. Encontrei 10.000 soluções que não davam certo. Thomas Edison, inventor da lâmpada. Esse senhor, hoje, quando tinha 21 anos de idade, ele criou o primeiro processo de automação de cálculo de cotação de bolsa de valores, aos 21 anos de idade, em 1847. Vocês já imaginaram a Times Square sem aquela barra passando as cotações? Não existiria aquilo, né? Pois começou com ele, em 1847. Quando ele tinha 41 anos de idade, em 1888, ele fundou uma pequena empresa. Vocês sabem qual é a empresa, né? É Edison General Electric. Como é que é o nome dessa empresa? GE. Meu Deus do céu, quantos Thomas Edisons, John Deere, Steve Jobs existem hoje no Brasil que nós poderíamos alavancar para transformar em Mercedes-Benz. Eu tive o prazer de ir à Alemanha no final do ano passado e visitar o museu da Mercedes-Benz. Vocês conhecem o museu? Vocês esquecem. Vocês conhecem o museu? Conheçam. É pura tecnologia. Não se fala de carro velho, se fala de carro antigo com tecnologia. É inacreditável. Eu conheci todos os museus. Da Ferrari, da BMW, é imbatível. Por quê? É conceito tecnológico. Agora, quando que se imaginava, há 100 anos atrás, fazer um museu daquele? Porque são pessoas visionárias. Então começam a ser, através dessas pessoas, categorizada ou desenhada a personalidade de quem é um CEO eticamente responsável. Vocês já imaginaram se Steve Jobs não tivesse sido uma pessoa ética? Ele não conseguiria fazer essas coisas. O mundo ia matá-lo, ia sufocá-lo por exigências que o mercado iria fazer. Então, seguindo nisso, quais são os conflitos como fator de sucesso? Toda relação, a relação que nós estamos tendo aqui agora, é uma relação de conflito. Toda relação. O que vai depender é o estilo que nós queremos aplicar a esse momento de conflito. Então, o conflito, ele é inevitável, ele não é opcional. Ele é inevitável. É que nem dor. Dor é inevitável, prazer é opção. Você faz opção para o prazer. Então, o estilo que o CEO tratará a matéria é que vai determinar o grau de sucesso que ele vai ter. Ele pode ter um estilo de risco. Se ele tomar uma posição de risco, ele vai só promover hostilidade, vai sabotar ideias. Não, esse negócio não dá errado. Não tenta isso não. Eu já tentei há 20 anos atrás. Pelo amor de Deus, para com isso. É o que mais acontece. Nas organizações, o grande conflito das gerações Y com as outras, é que a geração Y chega e diz, vamos mudar isso aqui. Não muda, não. Não mexe no nosso código de ética. Afinal, a senhora Christie, lá na Alemanha, integrou o mundo inteiro. Mas peraí, os valores estão mudando a toda hora. O valor moral pode estar na raiz, mas os valores de crenças limitantes é que estão sendo desafiados a cada segundo. E é isso que acontece. Se o CEO, ou seja, o presidente da pequena, média e grande empresa, não enxergar isso como uma oportunidade, a coisa vai ser diferente. Ele vai desmobilizar as estruturas. Ele não vai ser um elemento de motivação. Ele não vai inspirar as pessoas. O resultado disso tudo, dano moral como elemento principal das varas trabalhistas. É o que mais tem hoje. O volume de dano moral nas ações trabalhistas estão crescendo a uma taxa de 60% ao ano. As ações trabalhistas
de dano moral há 5, 6 anos atrás eram cotadas entre 5 e 15 mil reais. Hoje já estamos falando de 50 a 150 mil reais. Por quê? Pessoas que não estão preparadas para lidar com uma coisa chamada relacionamento humano. Se fala de recursos humanos, mas não se fala de relacionamento humano. Disputas internas de poder passam a ser o grande vetor das organizações, nesse tipo de posicionamento de risco. Agora, se a opção for por oportunidade, criatividade. O que a gente pode criar diferente? O CEO, independente da sua idade, ele tem que buscar criatividade na cabeça dos outros. Ele tem que buscar inovação. Inovação é diferente de criatividade. Criatividade é fazer a mesma coisa diferente. Inovação é fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Steve Jobs. Além disso, estar pronto para mudar. Mudar. O resultado disso? Simples. Alinhamento aos propósitos da organização. Primeira coisa que todo mundo tem que ter é: qual é o seu propósito? E nós vamos ver adiante a questão de foco. Para isso, modelo de pensamento é fator determinante para o seu sucesso. Esquemas rígidos, autocráticos, não vão promover integração. E é coisa que normalmente no meio acadêmico acontece muito, nas universidades. Você pega universidades, o cara sai um grande advogado. Ele saiu preparado para defender causas. Ele conhece o Código Penal, o Código Civil, tudo muito bem. É um excelente cara. Mas ele não sabe relacionamento de gestão. Ele não sabe gerir pessoas, mobilizar pessoas, incentivar pessoas. Me formei em engenharia. Eu não tive nenhuma cadeira que tratasse sobre questões de gestão. Nenhuma cadeira. Me formei como engenheiro. Só fiz um momento na minha vida profissional, me formando, questão de ética, o dia que eu jurei o código de ética do engenheiro. Como é que nós podemos querer um universo de 10 milhões de pontos de negócio se as pessoas não têm no seu berço ética? Se no seu berço eles não são preparados para gestão de recursos humanos. Porque hoje o capital e o trabalho têm objetivos e propósitos distintos. E os modelos mentais são aqueles ali, são rígidos. Eu pago. Eu pago para não me aborrecer. Ah, não gostei, tiro, cara. É fácil. Ficamos sem luz aqui durante algum tempo na palestra do Alex, do Brandão. Infelizmente. Tem solução? Claro que tem solução. Aumenta a capacidade do gerador. Pô, é fácil. Isso é fácil. Isso é mole. Agora eu quero saber o seguinte: e a capacidade de remobilização daquele cara que está lá atrás no UOL? Que estava assistindo a palestra, como é que se faz isso de novo? É uma oportunidade que passou e não volta mais. A outra a gente consegue mobilizar o capital para alavancar a posição das organizações. Mas a relação não consegue fazer se não tiver um modelo íntegro do relacionamento. Agora, se o modelo de pensamento é um modelo flexível, visões positivas irão induzir soluções, irão buscar soluções. Agora, para isso, você tem que estar despojado de algumas crenças limitantes. Não, mas eu não consigo. Definitivamente, relação humana não é comigo. Eu prefiro muito mais os números. Então, você está dizendo que você limitou a sua carreira profissional, né? Não, eu quero um dia ser CFO da empresa, ou CEO da empresa. Vou ficar. Você não disse que é uma pessoa de números? As pessoas ancoram-se em determinados posicionamentos, ancoram-se forte, e depois ficam se lamentando profissionalmente, porque eu ainda não consegui.
aos 45 anos de idade, sair do cargo que eu entrei na organização. Nem vai conseguir. Porque você não investiu numa coisa chamada relacionamento humano, e não em relações humanas só. Então, construir as coisas, não há dúvida que é um grande desafio que todos nós temos que ter. E eu queria deixar com vocês aqui um segundo de reflexão. Reflexão em cima dessa pergunta aqui. Na sua visão, o que é sucesso? Muitos talvez digam, né? Sucesso é eu conseguir comprar uma Mercedes classe E. 350. Bacana, né? Ou então uma AMG, aquela fantástica, 63. Fantástico. Claro, claro. Aquilo é sucesso? Não. Aquilo é capacidade de investimento. Só isso. Aquilo não é sucesso. Não, o meu sucesso será o dia que o meu neto nascer. Pode ser. Mas aquilo é um fato pontual. Isso é sucesso? Será que sucesso é tangibilizar alguma coisa? Na questão de coach, a gente procura muito entender, interpretar essas coisas. Não tem nada a ver com psicologia, mas interpretar o que é isso. E nós buscamos uma definição para sucesso, e que é a minha definição que eu queria dar para vocês. Essa aqui, ó. A minha proposta de reflexão é: sucesso é aplicar o melhor de si naquilo que você se propõe a fazer. Isso é sucesso. Se eu me propor a comprar uma Mercedes AMG 63, e para isso eu me dedicar, eu botar o melhor em mim, em todas as palestras, em todos os treinamentos, em todas as sessões de coaching, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Vai ser uma questão de tempo. Vai ser só uma questão de tempo. Quantas pessoas que dizem, eu não consigo falar inglês? Não sei porquê, mas eu tenho um problema com língua monstruoso. Por quê? Você não colocou o seu melhor para estudar inglês. Só isso. No dia que você colocar o seu melhor, você vai estudar inglês. No dia que você colocar o seu melhor para ser um bom advogado, você vai ser o melhor advogado do mundo. Basta colocar o melhor. E é essas coisas que você entra nas organizações, pequena, média e grande organização, muitas vezes você não vê. Você não vê os profissionais colocando o melhor de si, eles colocam a obrigação. E a pergunta é, com obrigação você vai chegar a algum lugar? Tem que alinhar propósito. Alinhe o propósito que aí você consegue chegar no que é melhor de você. Por consequência, para botar este melhor, você precisa entender a questão figura e fundo. Né? Figura é o que está aqui, que eu quero ver. O fundo é tudo aquilo que está ali. É a mesma coisa que lente de máquina. Você pega, dá um zoom aqui ou dá um zoom ali. Cada um vai dar o zoom aonde quiser. Algo que ocasiona antagonismo ocupa cronicamente o lugar de figura. Transferi-lo para o fundo torna-se uma operação complexa. Ou seja, pegar alguma coisa que é o meu foco e tirar o foco e botar para trás e pegar um outro foco, não é fácil. Estamos no dia 1º de outubro. Em 30 dias começarão as grandes questões. Está tendo uma hoje no Rio de Janeiro gigantesca, que é a votação de um projeto do município com relação aos professores do Rio de Janeiro. Uma discussão muito braba. Dia 1º de novembro agora começa na região de São Paulo as negociações sindicais com os grandes sindicatos do Rio de São Paulo. Os químicos, por exemplo, de Campinas, aquela região toda, ABC, e está ficando um movimento bastante forte. Isso tudo é por conta de uma questão de figura e fundo. Por exemplo, o empregador, ele tem foco na rentabilidade de negócio, enquanto que o empregado tem um aumento do salário. Então, um quer aumentar a produtividade, tem que diminuir o salário. E o outro quer diminuir a quantidade de trabalho e aumentar o salário. É uma questão de figura e fundo. Para um,
é uma figura, enquanto para o outro é fundo. E isso começa a ficar difícil para poder se posicionar dessa maneira. Como é que uma pessoa que está focando um fundo é flexível com relação à figura do outro? Começam as discussões sindicais, começam os grandes posicionamentos de controvérsia. Controvérsia é o melhor negócio que tem, desde o momento que seja flexível. Porque senão ele vai ser simplesmente um embate de discussão que não levará a lugar nenhum. Vamos imaginar os meus três entes de inspiração inicial: John Deere, Thomas Edison e Steve Jobs. Como é que essas pessoas conseguiram perdurar tantos anos nas vidas que tiveram, conseguindo o sucesso? É porque eles foram flexíveis. Como é que você é flexível no capital para a questão do trabalho? Como é que você vai ser flexível no trabalho e entender a questão do capital? Isso tudo tem que ser medido quando o profissional entra na organização. E aí vem, novamente, a pessoa se formou como engenheiro, arquiteto, metalúrgico, químico, advogado, economista, administrador, e não sabe fazer uma entrevista de seleção de pessoas. Na hora de contratar, contrata uma pessoa que não tem visão, para um negócio que é puro visionário. Contrata uma pessoa, vamos fazer um exemplo, questão de figura e fundo. Vamos imaginar uma pessoa que vai trabalhar numa ONG. Todo mundo sabe o propósito de uma ONG. Só que essa pessoa quer ganhar dinheiro. Vai dar certo essa parceria? Claro que não vai dar certo. Mas é um cara cheio de energia. Mas não vai dar certo. Os objetivos são antagônicos. Vamos pensar de outra maneira. Uma grande empresa, grande organização, com ações na Bolsa, nos Estados Unidos ou na Europa, vai e contrata uma pessoa cheia de visão holística, social, que gosta de promover o bem-estar. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ele vai estar discutindo a ampliação do turno da massagista para o pessoal da fábrica. É isso, não vai dar certo. Os objetivos são antagônicos. Tem que buscar propósitos iguais, então. E para isso, temos que ensinar a seleção de pessoa. Como é que se contrata um profissional? Hoje em dia se fala muito do Nine Box como modelo de avaliação, ou as questões de análise de competências, contratação por modelos de competência. Quais são as competências que o cargo exige? Mas competências de relacionamento. O que você quer que aquela pessoa traga? O que ela bota em cima da mesa? Quais são as perguntas que você espera que ela faça para você? O grande negócio na hora de contratar é saber se o futuro funcionário sabe fazer pergunta e não se ele escuta bem as respostas. Não é isso que eu quero. Eu quero saber quais são os desafios que ele traz para dentro da organização. Aí nós vamos estar dando direito a ele se posicionar na figura ou no fundo, aonde que ele está dentro desse cenário na organização. Por consequência disso, o CEO de sucesso eticamente responsável, ele está exposto. Ele tem que se expor, ele tem que mostrar essas coisas para o funcionário. Tem que levar essas ideias todas para os funcionários. Tem que gerar inspiração para as suas equipes. Ninguém motiva ninguém. Motivação vem de dentro de cada um. O que você pode é inspirar a pessoa a se motivar. Promover desafios factíveis. Na hora da negociação sindical, discutir PLR é um inferno. Porque a empresa entende que ela precisa fazer economia. Então ela bota um desafio lá em cima para pagar o menor possível. Está querendo criar um problema de figura e fundo. Não adianta, tem que mostrar a realidade da organização. Eu conheço uma empresa no Brasil que vem dizendo para os seus funcionários o seguinte: estamos este ano uma maravilha.
Os nossos resultados, parece até alguém falando, nunca dantes nesse país atingiram os níveis que chegaram nos últimos 5 anos. E essa empresa agora está desesperada, porque vai ter acordo sindical, negociação sindical em novembro, e os caras estão pedindo rios do mundo para eles. E o cara diz, mas eu não tenho dinheiro. Peraí, campeão, você passou a semana, o ano inteiro, dizendo que os resultados estão uma maravilha, e agora você disse que não dá? Não, sabe o que era? Que o nosso resultado era negativo. Agora a gente está no break-even. Se a gente levantar muito, a gente desce. Você falou isso para os caras no início do ano? Então como é que você quer posicionar agora? O que é isso? Figura e fundo. Ele não subiu no caixotinho, ele não se expôs. Ele não foi lá e disse o real. Agora ele não consegue trazer as pessoas para promover as coisas factíveis. Porque ele criou uma ideia equivocada na cabeça deles. Otimização da utilização de recursos. Isso é o que o CEO tem que fazer. É otimizar recursos. E depois, saber onde é que estão as soluções. Ele não tem que dar a solução, ele tem que saber aonde está a solução. Seja ele de uma grande empresa, seja ele de uma pequena empresa. Alinhar propósitos e objetivos, então, passa a ser um dos principais elementos que ele tem que fazer. Todo mundo sabe que Steve Jobs era extremamente flexível. Todo mundo sabe disso, né? Ele dizia não para todo mundo. Certo? Por quê? Era a maneira com que ele alinhava o propósito. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer as técnicas da Walt Disney para contratação. Alguém conhece aqui? Quem conhece? Não? A técnica da Disney de contratação é interessante, porque aproximadamente 50% a 60% dos candidatos desistem no refeitório. Olha só, de 50% a 60% dos candidatos que querem trabalhar na Walt Disney, desistem no refeitório. O que é isso? A pessoa chega no departamento de recursos humanos, se apresenta e recebe um catálogo, uma brochura. Ali dentro tem o que é um funcionário Walt Disney. E, adicionado a isso, um ticket para um lanche no refeitório. Um sanduíche com refrigerante. A pessoa tem que ir para o refeitório, fazer o seu lanche e ler aquilo. Ao final, assina e entrega. 50% a 60% não assinam. Porque eles dizem o seguinte, no momento que você botar o pé dentro do parque da Disney, você tem que fazer as pessoas felizes. Mesmo que não tenha ninguém no parque. Mesmo que só tenham funcionários. O parque ainda não abriu. Você tem que fazer o seu parceiro feliz. Ele é, neste momento, o teu cliente. Se você está no banheiro, tomando banho para ir embora, você já saiu do parque? Então você tem que fazer estar feliz. Se tiver alguém limpando o banheiro, você tem que fazer aquela pessoa ser feliz. Então, é um modelo mental diferente, onde o propósito e o objetivo é claro. E as pessoas dizem, eu não estou afim de pagar esse mico, não. Então, as pessoas dizem, isso é um processo de seleção, onde você vai conquistar, no fundo, uma baixa taxa de turnover de funcionários, um alto índice de retenção e pessoas motivadas o tempo todo. Ok? Fica mais fácil. Por consequência disso, um CEO exposto tem como sinônimo um CEO eticamente responsável. Eu trago agora aqui para vocês uma pesquisa que eu tive acesso da Deloitte, tá, na internet. Deloitte, todos conhecem, é uma grande empresa de consultoria e auditoria externa, né, uma das Big Four, já que uma ficou por questões de ética lá atrás, no passado, em 2001, né, com o caso da Enron. Uma pesquisa que a Deloitte executou com empresários brasileiros com uma visão até 2015. E eu queria fazer a síntese da minha apresentação com ela. Destaque do panorama empresarial. Primeira coisa que os executivos dizem, capital humano como prioridade. Meu Deus do céu. A questão é como se sai deste ponto para a ação.
Existem três pilares fundamentais para coach. 1, suspensão de julgamento, fantástico. 2, visão de futuro, perfeito. 3, atitude. Como nós conseguimos fazer com que os executivos das organizações entendam e tenham o capital humano como prioridade? Esse é o desafio. Integração com o público de interesse. Por exemplo, due diligence com empresas parceiras, quer seja na ponta da venda, quer seja na ponta da compra. Por exemplo, os dealers, as grandes redes de concessionária Mercedes-Benz. O volume de interação de negócio deve ser uma coisa incrível. Nem sempre, talvez, sejam grandes empresas, mas podem ser médias empresas. Assim como os fornecedores devem ter médios fornecedores. Como motivar os fornecedores a ter uma interação com um público de interesse forte dentro das organizações? Como é que esse presidente, esse CEO, tem que se comportar para isso? Inovar é preciso. Por isso que nós estávamos conversando até antes, e eu fiz a pergunta, como é que a gente consegue inovar uma média empresa, uma pequena empresa, inspirá-lo para aceitar uma due diligence como meio de ganhar posicionamento dentro de um mercado de alta competitividade como o automobilístico? Como é que a gente consegue pegar o cara e dizer, cara, eu quero que você esteja em compliance comigo, porque eu quero continuar sendo inovador na nossa relação. Eu não quero que você fique comigo porque você é compliance. Eu quero que você fique comigo porque você acredita que compliance é um bom negócio. Ser diferencial competitivo. Marketing e recursos humanos, eles dizem que são as áreas principais de investimento. Qual é o investimento? Botar todos dentro de uma sala, é isso? E fazer técnicas de marketing. Todo mundo fazendo ginástica. Recursos humanos, vamos lá pessoal, atenção, escrevam aí quais são os valores da sua organização. Não, não é isso. É exposição. Gere exposição. Pegue os profissionais e bote dentro de um palco. Não gosta de palco, bota para motivar alguém. Como é que você motiva alguém? Como é que você inspira a motivação? Essa é a Deloitte. Elemento seguinte, destaque do panorama empresarial ainda, ele coloca da seguinte maneira esse ponto interessante. O maior desafio que existe é retenção do capital humano e desenvolvimento de talentos. Na minha função como Executive Coaching, Professional Coaching, o que eu mais tenho visto é que a curva de transição da geração Y, vocês conhecem a geração I? Não? Conhece a geração I? Não? Agora tem a geração I, né? Inconsequente, imediatista, iPod, certo? Essa é a geração I, está batendo aí, hein? É bem diferente da geração Y. Essa geração, ela troca qualquer coisa. Eu estava ainda há pouco conversando com uma pessoa que fez curso técnico, foi para a universidade, começou a fazer a universidade, engenharia, e desistiu de fazer engenharia. Assim, desistiu. Vai fazer direito. Tá certo? Rapidamente, sem dor nenhuma. Na minha geração, sair de engenharia para fazer direito, eu tinha que negociar 3 anos. Eu já tinha formado. Não existia isso. Hoje em dia, troca. Por isso que existe um fator, que é, quem está satisfeito, troca. Quem está encantado, muda. Mudar significa fazer diferente. Então, o que tem que buscar é, como é que você investe no capital humano para que desenvolva o talento que você tem dentro da tua organização, na pequena, na média e na grande empresa. É isso que nós temos que buscar, se queremos ser formadores de pessoas. E para finalizar, ele diz, o fator do capital humano passou a ser um diferencial competitivo no contexto econômico vivido pelo Brasil nos últimos anos.
Hoje em dia, o que tem de CEO brasileiro fora do Brasil é um espetáculo. O que tem de brasileiro na Ásia, na Europa, América do Norte, é uma maravilha. América do Sul não se fala mais, que isso é coisa da década de 90. Agora, fora é um espetáculo. Então, é de nós enchermos os olhos de orgulho, sim, de sermos brasileiros. É de enchermos os olhos de termos talentos estrangeiros dentro do Brasil. O que nós temos que saber é como utilizar isso numa mudança de figura e foco, para poder alavancar a capacidade daquelas 10 milhões de entidades que estão lá, a se transformarem daqui a 50 anos, 100 anos, em empresas tipo Mercedes-Benz, John Deere, ou GE, ou Apple. Eu acho que esse é que é o elemento desafiador que nós teríamos para o dia de hoje. Como nós podemos motivar as pessoas, inspirar as pessoas, para que grandes empresas sejam o nosso footprint. Ok? Me coloco à disposição de alguma pergunta que vocês tenham a fazer, ou dúvida, ou crítica, seja qual for. Sérgio, quais são os critérios que distinguem um CEO com sucesso e um CEO com sucesso eticamente responsável? Porque você tinha um slide, mas eu me pensei, mas onde está o critério ético lá dentro? Ok, Lex, obrigado pela pergunta. Vamos voltar aqui. Aqui no perfil deles. Aqui. Na hora que você começa a ver que ele está exposto, a exposição é um modelo de ética. Invariavelmente aquele CEO, aquele executivo, não vou nem na figura do CEO, mas aquele executivo que fica escondido por trás das coisas, que não efetivamente se expõe, ele tem medo. E se ele tem medo, ele não vai conseguir tratar temas sensíveis da maneira clara. Então a exposição é uma maneira de se transformar ético. É fazer o walkthrough dentro das organizações. É o presidente sair da sala e descer no chão de fábrica e andar no chão de fábrica e falar sobre ética. Porque o comportamento dele vai ser visto como ético. Então, a exposição aqui é como um modelo de representação. É ele poder, por exemplo, uma coisa que infelizmente no Brasil nós ainda não chegamos, mas acredito que em mais alguns anos nós vamos ter, entrar na SEC, por exemplo, nos Estados Unidos e ver o salário dos presidentes. Coisa que acontece. Entra lá, você vê bônus, stock option, salário, pacote de remuneração inteira. No Brasil não tem. Então, a exposição começa, inclusive, nesses modelos. Andar e dizer, sim, eu sou sócio do Golf Clube do Rio de Janeiro. Sou. Porque eu utilizo o Golf Clube do Rio de Janeiro como modelo de fazer negócio. Ele não tem que ficar se escondendo. Se a profissão dele, se a atitude dele é aquela, é a exposição em primeiro lugar. É ser transparente, não tem que esconder nada. Show me the money, no excuse, é simples. Gerar inspiração para as equipes. A inspiração é pelo exemplo. Expôs, exemplificou, inspirou. E senta com o cara e conversa. Que vai estar ali. Promova desafios factíveis. Vamos desenvolver a implantação de mais uma fábrica de automóveis assim, assim, assim? Vamos. Quais são os desafios que a gente tem? O dinheiro é esse, não pode passar disso. O tempo é esse, ok. Vamos diminuir o tempo, vamos diminuir o dinheiro? Para ser mais competitivo? Por que não? É claro que o CEO, algumas vezes, terá posicionamentos estratégicos que não poderá dividir. Mas isso é uma questão de maturidade da organização. Algumas vezes poderá dividir. Uma das características que Steve Jobs tinha é que ele dividia posicionamentos estratégicos com um nível até muito baixo da organização. Mas o nível de confiança era tal que ninguém falava nada. Otimização de resultados. Mas é otimização de resultados real. Pessoal, vamos cortar despesas.
As nossas viagens agora vão ter que ser comedidas. Fechou? Bacana. Por favor, tira a passagem para mim para Nova York, primeira classe na United Airlines para domingo. Espera aí, campeão. Primeiro caso. A exposição tem que ser real. Todo mundo tem que jogar o jogo igual. A coisa tem que ser natural. As metas têm que ser factíveis mesmo, desafiadoras. Tem que ter desafio. Tem que ter pressão no turbo, sem gerar estresse. Se gerar estresse, é infactível. Busca a solução. Esse é o cara ético. Onde é que está a solução? Estamos com um problema num determinado segmento de pintura da fábrica. Os funcionários estão reclamando muito que a temperatura está elevadíssima. Já teve 2 casos de ação judicial trabalhista por insalubridade. O que a gente faz? Chama o pessoal de segurança, saúde e meio ambiente. Não, vai lá, tenta dar entender. Chama o pessoal de recursos. Pô, manda o cara parar, estão reclamando muito. Qual é o problema? Seja transparente, faça o que a NR8 e a NR9 determinam, vá lá, mede, e diz o seguinte, realmente estamos dentro do limite que a NR estabelece. Mas você quer trabalhar no limite? Ou você quer trabalhar buscando soluções para os funcionários? Chama os caras. Como é que a gente consegue melhorar a temperatura da fábrica? Para que haja mais conforto. Então, Alex, a questão de ser ético, responsável, é ser exposto. E falar claramente sobre as questões que a organização trouxer para você. Entendeu? Alguma coisa a mais? Sérgio, boa tarde. Meu nome é Flávio. Eu não conhecia a geração Y, gostei de conhecer. E eu ia te fazer a pergunta por conta da geração Y, mas serve para as duas. Qual seria uma estratégia de retenção de talentos para essa geração que é tão inquieta, né? Ela consegue mudar assim com uma velocidade muito grande. E se você vê a questão do job rotation como um caminho viável para essa retenção? Perfeito, excelente ponto, obrigado. Eu vou botar além do job rotation, o staff rotation. Normalmente as pessoas pensam no job rotation, quando você pode fazer algumas vezes o staff rotation. O que eu chamo de staff rotation? Dentro do próprio núcleo, né? Vamos imaginar setores administrativos, que é aquele saco. Contas a pagar, meu Deus do céu. Você pega uma pessoa do núcleo de contas a pagar, que faz transporte, troca para a área que faz consumíveis, por exemplo. Então você troca dentro do próprio núcleo como opção. Ou você troca externamente o núcleo. Contas a pagar para contas a receber para contas a pagar, ou qualquer outro segmento de negócio ou não. Então, o grande elemento de você buscar a retenção dessa geração é você saber qual é o propósito dele quando ele entra. Qual é a sua intenção para vir trabalhar aqui com a gente? Como é que você se enxerga daqui a 5 anos nessa organização? Deixa ele explicar para você. Na maioria das vezes ele vai dizer, não sei, ótimo, ajude a saber. E aí entra o modelo que você comentou de fazer job rotation. Mostre para ele vários segmentos da organização que ele vai dizer, pô, sabe que eu gostei de ficar aqui? Esse aqui é legal. Pô, tá aí. É inspirá-lo e não sacrificá-lo. Então, gerar a inspiração através de um programa de job rotation tem que ser assim. Agora, não é assim, ó. Tem empresas que fazem muito isso com os estagiários, né? Os últimos 1 ano, considerando os 2 anos, o último ano faz job rotation, staff rotation. Vai tirando o cara, aí o cara chega, acha aquela posição, caraca, mas eu adorei essa, ok, terminou seu estágio, muito obrigado, vai embora. O cara vai dizer, pô, tem que existir planejamento, tem que existir um mínimo de planejamento. E aí o que isso significa? Avalie os demais profissionais para saber se este que está participando do modelo não é melhor do que o outro. E se for melhor, a vida é dura. É prazer e dor. Muito obrigado, valeu a pena, foi bacana enquanto durou
Um abraço, até logo. Se você precisar de mim, eu dou a indicação. E aí você vai criando movimento econômico, inclusive, dentro das organizações. Não dá para ficar parado. De repente você vai dar um relógio de 25 anos para aquela pessoa. Aí todo mundo diz, eu não entendo como é que esse cara continua na empresa. Já faz 25 anos, o cara é um enxugador de gelo. Não é? Que é isso? Mediocridade. Você senta em cima da mediocridade porque você não quer fazer o primeiro item. Você não quer se expor. Você não quer encarar o fato de já ser campeão. Senta aqui, vamos lá, vamos conversar. Existe uma técnica em coaching que a gente chama de hambúrguer, para dar feedback. Então tem o pão, tem o recheio e tem o pão. Então, parte de cima, você incentiva o profissional. Você é bacana, hein? Tua capacidade é excelente. Entretanto, há uma questão aqui que a gente pode desenvolver junto. Eu topo, você topa, eu topo, vamos em frente. Qual é a data que termina esse nosso programa? Daqui a 2 meses você vai estar com outstanding, vai estar fazendo peak performance. Pô, que maravilha, eu vou te ajudar. Não precisa ameaçar. Porque se ameaçar, vai lá para o tribunal, dano moral. Não ameaça, só estabelece um objetivo. Passado 2 meses, lamentavelmente, nós não conseguimos. Então, estarei substituindo você. Ou, que maravilha, você superou a minha expectativa. Então, tem que dar feedback através de uma exposição. Então, a retenção acontece. Job rotation e através de feedback. Sabendo qual é o propósito que ele tem. Ok? Você me provocou. Primeiro, parabéns. Tem história de vida para apresentar, de prática. Adoro isso. É compatível com a idade, né, colega? Deixemos para lá. Desculpa, eu conheço uma senhora que eu amo de paixão. Todos vocês conhecem. Todos. Sabe quem é? Vocês conhecem essa senhora, não? Eu queria tanto que me convidassem para fazer aquele papel. Você eu tocou adoro agora. ela. Ela esteve comigo maravilhosa, na casa no maravilhosa. domingo, só sem cortar a senhora. E ela disse assim, eu estou felicíssima, porque esse mês fazem 15 anos, eu estou só fazendo aniversário. Aí a Corinha, quanto? 15 anos. Corinha, fazem 15 anos que eu fiz 70. Aí é mais velha. Então eu estou dizendo que é a idade, sem dúvida nenhuma. Eu, aos 5 anos de idade, certo? Agora ninguém sabe qual é a referência. Palavras que consolam, mas vale a pena pela experiência trazida. Meus parabéns. Mas aí você me fez revisitar uma história, Brasil, de uma empresa americana que cá esteve com muito, muito, muito sucesso. Quando você colocou a situação do Steve Jobs, que naturalmente teve uma doença pré e pôde, né, já tinha como objetivo a passagem do bastão. Mas nós aqui tivemos uma época de Xerox do Brasil, que também é de seu tempo, Gregory, etc., que quando aquele homem se foi, foi não só uma comoção, como uma ausência, um vácuo. Sabe aquele vácuo da liderança, aquela liderança ética, transformadora, etc., que ele fazia falta, os diretores se ressentiram. Foi um negócio, e foi quando, infelizmente, a Xerox Brasil deu uma caída que era, depois da Corporation, a maior de todas, né? Então, eu queria perguntar para você, já que você foi brilhante, mais uma exploraçãozinha. Como é que se faz a transposição? Não é do CEO normalmente, é daquele que tem uma vantagem competitiva como pessoa, como entendedor do negócio, como fazedor do negócio e, principalmente, como canalizador, né, da equipe, catalisador da equipe, como ele foi. E foi difícil para nós. Eu tive o prazer de, na minha vida profissional, ter tido um maestro, um gigante de um professor, chamado Félix de Bulhões. Foi presidente da White Martins durante muitos anos, muitos anos. E ele falou, a primeira coisa que ele falou para mim é o seguinte: Sérgio, lugar de aprender é na escola.
O que é isso? O que é isso? Lugar de aprender na escola. Depois eu aprendi que lugar de aprender é na escola. Aqui na vida, a gente continua aprendendo, mas o lugar de aprender é lá na escola. Então aqui não é coisa para principiante, aqui o jogo é sério. Primeira coisa que eu aprendi com ele. A segunda coisa que eu aprendi com ele foram essas muitas que eu apresentei hoje. Exposição. E uma das coisas mais críticas que existe, que eu botei aqui atrás, está aqui mesmo. É isso aqui, ó. Esses conflitos vão acontecer por conta disso aqui. Normalmente, esses CEOs com essa personalidade, a exemplo do Félix de Bulhões, são pessoas extremamente carismáticas. São, que a gente fala no Assessment Alpha, eu recomendo a todos lerem um livro chamado A Síndrome do Macho Alfa, onde tem uma pesquisa chamada Macho Alfa, né? Eles são alfas comandantes, extremamente energéticos, vibradores, eles contaminam. Você senta do lado da pessoa e fica arrepiado em 10 segundos, com um bom dia que ele dá. Né? Só que o mundo que está em volta dele vive polarizado nele. Na hora que ele sai, o que se descobre realmente no mundo é que o mundo não era aqui. O mundo era aqui. Só que ele catalisava o mundo. E agora começa a aparecer o grande problema do poder. Então todo mundo diz, na época do Félix não era assim. Antigamente, tá vendo? Basta o cara sair, olha só como é que tá. Virou bagunça, pô. Porque existe uma disparidade de opiniões, os propósitos são diferentes. Então o grande CEO é aquele que estabelece o propósito e não precisa estar do lado para incentivar as pessoas. Ele pode estar de férias nas Bahamas, está todo mundo, não é pensando nele. Não é que nem o processo de filho e pai. Pai, eu posso ir para o play? Pode, meu filho, só que eu vou estar te olhando lá da janela, hein? Eu não apareço nenhuma vez na janela, mas o meu filho está morrendo de medo que eu apareça. Isso é gestão sob o regime do medo. É a pior coisa que tem. Agora, quando a gente faz a gestão pela oportunidade, pessoal, vocês vão ter uma oportunidade ímpar. Vou sair de férias durante 60 dias. Vocês terão o direito de colocar em prática tudo aquilo que vocês falaram sempre comigo. Cai dentro. Essa é a hora de enxergar a movimentação como uma oportunidade. Só que isso daqui, criatividade, inovação e mudança, tem que ter limite. Ensine, então, a dar limite. Aí se consegue fazer transição. Grandes questões das empresas familiares. Quando sai o senhor, o fundador, para entrar uma nova geração. O que acontece? Conflito de poder. Agora que eu sou presidente, eu vou fazer o que eu sempre achei que tinha que ser feito. Opa! O que foi isso? Administração sobre o regime do medo. Nunca foi participativo, nunca foi exposição de ideias. Discuta ideias, não discuta nomes. Essa que é a questão. Então, para quebrar esse modo operante é integração, respeito, integridade, decência. Escute e mostre riscos, mostre ganhos. Existe uma maneira que é, ou você fica com foco no problema, ou você fica com foco na solução. Fica com foco na solução, esquece o problema. Porque você vai ter criatividade, aí faz a transição. Ok? Deu para responder? Alguém mais? Tá. Preciso tomar, infelizmente. Pedir que me perdoe, mas a gente tem uma programação com o UOL por causa da transmissão simultânea. Então a gente tem que dar sequência aí, tá? Muito obrigado. Muito obrigado a todos.